Temos agora, então, já conhecido bastante de nós todos, professor Pedro Serrano, advogado em São Paulo, sócio fundador do escritório Teixeira Ferreira e Serrano Advogados Associados, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo, com pós-doutoramento em Ciências Histórico-Jurídicas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, professor de Direito Constitucional e de Fundamento de Direito Público da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. Então, tem a palavra, professor Pedro Serrano. Tem uma... Aí. O verdinho? Pronto. Bem, eu agradeço muito o convite aqui do pessoal do Instituto, uma oportunidade imensa estar aqui com os professores Joaquim e Luísa, tratando desse tema. Na realidade, eu mudei. Eu ia falar uma coisa e desisti. Mudei tudo que eu ia falar mesmo, porque eu acho que eu ia falar um pouco mais sobre esse controle de convencionalidade, a questão dos direitos humanos no trabalho, mas resolvi ir mais ao meu tema de estudo, porque eu acho que ele, de alguma medida, pode contribuir com algumas respostas de algumas questões que o Joaquim e a Elô puseram aí. E eu creio que pode contribuir. Eu vou me perder um pouco, talvez, aí, mas deixa eu... Eu estou fazendo um trabalho de pesquisa que vem desde o começo dos anos 2000. Tem várias formas de dizer o que é esse trabalho de pesquisa. Hoje, talvez, uma forma interessante fosse dizer que é como que as constituições morrem, né? É nesse... Né, junto com as democracias, né? Ou seja, pensar um pouco, na verdade pensei bastante, a crise no constitucionalismo do pós-guerra, né? E tentar entender como isso funciona. Eu cheguei nisso pela teoria da decisão judicial. Eu sou professor do mestrado e doutorado de teoria do direito. E o meu foco de estudo, desde aquele tempo, é o estudo da decisão jurídica. Como é que ela se dá, como é que ela se realiza. Adotei uma teoria, que adoto até hoje, uma teoria avaliativa do direito, ou seja, não me interessa apenas descrever como é que é a estrutura do direito, embora acredite que essa leitura estrutural é necessária para conhecer o fenômeno que nós lidamos, mas ela não é suficiente, em especial no pós-guerra, né? É necessário também conhecer os conteúdos jurídicos e, com isso, criar critérios para que uma decisão judicial se dê de forma íntegra, como fala de Working, ou seja, de acordo com os princípios morais que habitam a Constituição, que são princípios que se tornam padrão de conduta, portanto, com força, com enforcement, né? Portanto, como é que as decisões jurídicas devem se dar para poder atender essa integridade do direito realizada a partir dos princípios? E aí, óbvio, avaliar as decisões, quer dizer se elas estão conformes ou não esses princípios das nossas constituições e também do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Pois exatamente nesse trabalho avaliativo, eu comecei a cair, me interessou muito, o erro, a disfunção, né? A gente está sempre estudando como deve ser uma decisão correta, mas a gente não procura nunca entender por que o erro ocorre, né? Derrida é um autor importante, porque ele fala, não há teoria completa se eu não entendo as lacunas, as contradições e os equívocos do objeto que eu estou observando, né? Portanto, uma teoria completa do direito, ela só vai haver no dia que a gente tiver também uma total compreensão por que os erros ocorrem, por que as inconstitucionalidades ocorrem, por que um fenômeno, vamos dizer, de equívoco na hora de interpretar ocorre. E aí, eu vou aqui ser bem rápido, a uma conclusão de que nós não estamos num período, isso eu cheguei no começo dos anos 2000, apenas de disfunções que são, vamos dizer, indesejáveis, mas naturais do Estado Democrático de Direito. Nós queiramos ou não, quando a gente trata com fenômeno jurídico, nós tratamos com um fenômeno ideal, um fenômeno de dever ser, que busca se aplicar ao ambiente do real, né? Então é natural que isso gere disfunções, ou seja, injustiças primárias são indesejáveis, mas elas ocorrem. O que eu observei é que o mundo contemporâneo passa não por um problema de disfunções na aplicação constitucional, passa por uma patologia, né? Aquilo que talvez Ferrajoli chame de processo desconstituinte.
um processo constituinte de fato. Isso me levou à necessidade de estudar o autoritarismo e o totalitarismo, e observar as mudanças que eu acho que ocorreram entre o século XX e agora, e também as diferenças que acontecem entre o que ocorre na Europa, nos Estados Unidos e aqui. E aí a minha primeira observação, o professor Joaquim, por exemplo, deu uma excelente descrição do que é o esvaziamento do Estado social na Europa. Isso não se aplica aqui, eu vou procurar demonstrar. Inclusive porque os mecanismos de totalitarismo lá estão se dando de forma diferente do daqui, embora existam semelhanças. Então eu vou procurar tratar dessas semelhanças e do que existe de diferente, né? É óbvio que nós participamos do mesmo processo civilizatório, então não adianta querer tratar a gente como uma ilha totalmente imune a qualquer influência, mas também não adianta querer nos tratar como uma mera reprodução, uma transplantação do que ocorre na Europa. Nós temos uma tradição, uma história, inclusive jurídica, muito diferente, né? A nossa primeira Constituição de Weimar, que é de 34, né, no artigo 138, e era a primeira Constituição de Weimar, porque era chamada assim, porque foi a primeira Constituição a trazer direitos sociais, a primeira Constituição a trazer direitos políticos, e ela expressamente no seu artigo 138, nenhum livro de direito constitucional fala isso, nem de história constitucional no Brasil, nenhum. No artigo 138, ela expressamente excluiu os negros do primeiro direito social criado, que é o direito à educação. Expressamente. Eu tenho aqui o texto, se alguém quiser que eu leia. Mas, então, nós temos características muito diferenciadas de todo o processo que ocorre na Europa. Agora, nós nunca conseguimos criar uma teoria jurídica própria. Não conseguimos ainda elaborar essa teoria. Há esse esforço na América Latina hoje, do chamado neoconstitucionalismo latino-americano, mas que eu pessoalmente tenho algumas críticas e tal, ou seja, mas há esse esforço, mas ele é muito contemporâneo, né? Então, vamos lá. O que eu acho que ocorre como elemento essencial? Dois movimentos ocorreram na segunda metade do século XX. Um, o pós-guerra, que para nós é muito relevante, mas não só para nós, para toda atividade humanística. Havia uma determinada concepção de democracia, de ciência e de mundo que vigia no Ocidente até a Segunda Guerra Mundial e que ela se transforma totalmente. Grosso modo, se acreditava na ciência instrumental e no racionalismo como forma de solução dos problemas humanos, aliás, forma privilegiada e necessariamente ética, porque como era neutra, era imune às injustiças que a ideologia traz. Se acreditava nessa ciência instrumental como uma forma de acesso à verdade. Foucault tem um livro interessante sobre isso. Ele fala das formas de verdade que atingem o direito, né? Mas ao tratar disso, ele trata do que é a verdade para o homem ocidental, em especial na primeira metade, até a fim da primeira metade do século XX. Uma delas é a ciência entendida como nesse aspecto instrumental. Conhecer a natureza, ou entender a natureza como uma máquina de relações de causa e efeito, foi útil para resolver uma série de problemas humanos. Nós temos antibiótico hoje, aumentou a nossa média de vida. A forma, quando você vê a macro histórica, para ser otimista, a forma como um trabalhador operário vive hoje, em termos de salubridade, saúde, integridade física, é muito melhor que o seu feudal, na Idade Média. Ou seja, quando você observa a história no largo tempo, é otimista o ponto de vista. Embora sempre a maioria da humanidade tenha sido tratada de forma humilhante, passou pela vida só para conhecer sofrimento e humilhação. Isso não conseguiu romper ainda. Mas muita coisa melhorou. Isso cria, no homem do fim do século XIX, influencia muito as teorias jurídicas, a ideia de que a ciência é um panegírico, ou seja, ela não é apenas útil na compreensão das ciências duras, lá da química, da física, ela deve trazer um método que resolva qualquer problema humano, inclusive o direito. Aí surgem Labande, depois Kelsen, que é o que melhor formula, por exemplo, na teoria alemã. Aí, nesse momento da história, o direito alemão teve muita importância ao trazer o positivismo para dentro do direito, ou seja, essa visão de que a ciência instrumental seria uma boa forma de resolver a maior parte dos problemas, inclusive os jurídicos, os éticos, etc. Por outro lado, se acreditou na democracia. Quando a gente fala em fim do século XIX, começo do século XX, marcadamente de 1848 até a primeira metade do século XX, nós estamos falando de um período de crescimento da democracia universal, né?
o voto vai deixando de ser aquele voto inicial das revoluções burguesas no seu começo, que era limitado aos proprietários de bens e proprietários de rendas e homens, e passam a ser expandido primeiro para os trabalhadores, que surgem no cenário político em 1848, em junho, na França de 1848, na Jornada de Junho, não é de 2013, a Jornada de Junho de um bom tempo atrás, né? E depois as mulheres do movimento sufragista, os negros que passam a poder ter mais acesso ao voto, ou passam até a década de 60 aí levando o direito a executar esse direito, né? Óbvio que isso se dá de forma não uniforme no mundo, né? Países avançados como a Suécia só na década de 70, né? As mulheres passam a votar, ou seja, mas de qualquer forma é um processo que existe. E há uma grande, imensa crença que atinge toda a teoria política na democracia universal, onde todos votam. E se todos votam, e se a decisão política se dá por todos, ela é necessariamente ética. Ela necessariamente traz uma carga de certo e errado. E uma carga de certo, de correção, né? E isso leva ao quê? A composição de uma ideia instrumental de democracia. Democracia é procedimento formal. Democracia é um modo, você entende a sociedade como um ser, um ente dividido em interesses, fraturado em conflitos, em especial conflito social, e esse conflito precisa ser composto, então há uma primeira pretensão, resolver os conflitos, né, de forma ideal, né? Segundo, realizar isso por uma forma de procedimento competitivo de debate, aonde se chegue a uma decisão majoritária. Portanto, de forma pacífica, resolver de forma pacífica os conflitos, mas através de decisões políticas majoritárias, sem ingressar no conteúdo dessas decisões políticas. Porque se acreditava fundamentalmente que elas necessariamente iriam ser decisões políticas moral e politicamente corretas, em termos de interesse da maioria, porque era a maioria decidindo ou estabelecendo aquele poder. Isso transcende para o direito, concomitantemente, com a ideia positivista de entender um sistema jurídico como no plano formal, ou seja, um conjunto de regras de autoridade, né? Não interessa muito o conteúdo das normas jurídicas, estabelece o elemento estrutural, ou seja, o elemento de relação hierárquica entre elas, de relações de poder entre elas. Isso tudo entra em colapso na Segunda Guerra Mundial, não preciso dizer, o nazismo e o fascismo ascendem pelo procedimento democrático, né? Suspendem e derrubam toda a moralidade própria da democracia, os direitos humanos, etc., né? E se utilizam da ciência instrumental para gerar genocídio, gerar caos, gerar imoralidades nunca antes vistas, talvez. Então, o problema da Segunda Guerra Mundial não é só o fato de ter matado muita gente, como o pessoal fala, é porque acabou, liquidou com a crença, com a estrutura, com a visão de mundo do homem ocidental. Isso, o pós-Segunda Guerra é uma história de sair correndo atrás disso, tentar entender como isso ocorreu, tentar entender como que as maiorias aderem a projetos tão intensamente imorais, ou tão intensamente agressivos, a um patamar mínimo de civilização, como que a maioria adere à barbárie, porque foi isso que ocorreu na Alemanha, né? Então desde a criação da psicologia social, do pensamento de pensadores como Hannah Arendt, toda Frankfurt, né, toda a linhagem de pensamento frankfurtiana, o pós-estruturalismo de Foucault e outros, todas essas linhagens de pensamento têm uma preocupação única, compreender o que foi aquilo, como aquilo se realiza e como se evita que volte a acontecer. No campo do direito, surge o novo constitucionalismo, no plano do direito positivo, surgem as novas constituições do pós-guerra. Primeiro Alemanha, Itália, depois Espanha, Portugal. Aqui no Brasil, um pouco atrasado no pós-ditadura, em 88, a nossa Constituição. Ou seja, constituições rígidas que buscam limitar as decisões políticas com base nos direitos humanos. Ou seja, a adesão política não pode ser mais livre. A maioria pode decidir o que quiser, mas não pode decidir por uma vida incivilizada. E como é que se traduz essa noção de vida civilizada? Um grande consenso que é costurado em 1948, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, que passam a traduzir esses direitos, essa história, essa narrativa histórica dos direitos humanos, que vem
de tempos de reminiscência, na modernidade vem desde os protestantes do século XV, né, passam a traduzir isso em normas jurídicas e cogentes. No plano internacional, um sistema de direitos humanos que limita a autonomia dos Estados próprios de Westfália. Né? Portanto, vejam, isso no plano do direito positivo. No plano teórico do direito, surge o positivismo includente, ou inclusivista. No Brasil, mal se discute isso, é importantíssimo. Né? Que é um positivismo que admite a possibilidade de se refletir conteúdos morais. Uma leitura moral, eu falo moral no sentido também, vou dizer que é uma mudança no conceito de moral aí também. Mas uma leitura moral das constituições e das normas de forma contingencial, onde o direito positivo adote princípios próprios dessa moral democrática. Né? Quando eu falo que houve uma mudança de moral, moral deixa de ser visto como um fato teológico ou privado. A partir dali se entende que democracia é também a adoção de um conjunto de valores morais de convivência. Moral é entendida não como a boa vida individual, como era entendida até então, a boa vida coletiva. Isso é que são os direitos humanos. É uma moralidade democrática. Então, todo o pensamento da teoria jurídica dos pós-guerra é como ajudar a efetivá-los. O positivismo muda. Deixa de ser o positivismo exclusivista, formalista, passa a ser, como os anglo-saxões chamam, um positivismo includente, no mundo anglo-saxão, a partir do diálogo entre Dworkin e Hart, no mundo, vamos dizer, europeu, através do surgimento do que Ferrajoli e Bobbio chamam de positivismo crítico. Mas, de qualquer forma, altera esta forma de pensar. Um positivismo que tem preocupação em efetivar e realizar os direitos humanos, que, portanto, deixa de considerar a aplicação do direito como um fenômeno não racional e não integrado à teoria jurídica. E, mais radicalmente, as teorias avaliativas, de Dworkin, Friedrich Miller e uma série de outras teorias, Robert Alexy, que está na moda no Brasil, são todas teorias construídas para poder, em que retiram a decisão e a aplicação do direito de um papel excluído da ciência do direito e colocam a decisão jurídica no centro da teoria do direito. Aquela lógica de Kelsey, de que resolver problema é problema da política, não é do direito, torna-se ao contrário. Resolver problema é o problema essencial do direito. E qual o problema? A aplicação e realização dos direitos humanos e fundamentais. Esse é o grande tema da teoria jurídica do pós-guerra. Aqui no Brasil está chegando esse debate agora, atrasado. Por que atrasado? Porque agora nós estamos na crise disso. Essas teorias já são insuficientes para descrever o que ocorre hoje. E aí que eu tive que, na pesquisa e o ambiente da teoria do direito, buscar essa pesquisa da patologia. Que patologia é essa que nos ocorre? E foi surpreendente enxergar que a maior parte dos grandes teóricos do direito, do fim do século XX e começo do século XXI, apontaram esse fenômeno. Bobbio chamou de novo despotismo, nos últimos escritos dele. Ferrajoli, de poder selvagem ou de processo desconstituinte. Marie Goupil, na França, lá da Sciences Po, uma constitucionalista conhecida, Carpentier, outros constitucionalistas, de estado de exceção. Ronald Dworkin, no último trabalho dele, é um trabalho terrível, porque é como se ele falasse tudo que eu escrevi foi pro lixo, na vida inteira minha, e logo antes dele morrer, num livro que chama Is Democracy Possible Here? Chama de perda do common ground. Eu, pessoalmente, procuro tratar como autoritarismo líquido, ou seja, medidas de exceção no interior da democracia. Cada um vai ter uma narrativa. Né? A narrativa que eu adotei foi essa das medidas de exceção, por quê? Porque eu acho que a figura da ditadura, a figura do despotismo, ele não explica o que ocorre hoje no mundo. Nós não temos mais a figura da ditadura ou a figura do ente autoritário que concentra o exercício da violência e do convencimento ideológico de forma a propiciar um domínio totalitário do ambiente social, pelo menos por um período de tempo. Nós temos uma nova forma de autoritarismo, ou seja, deixou de ser o estado de exceção, entendido como polantes, como gênero que albergava as espécies do bonapartismo, do nazifascismo e das ditaduras, deixa de haver governos de exceção e você passa a ter, no interior da democracia, a produção de medidas de exceção, medidas de conteúdo despótico, que tratam o ser humano objeto dessa medida, não como ser humano no plano jurídico e político, mas como inimigo, estabelecendo
no interior da sociedade, relações antagônicas e não relações agônicas, que são as relações próprias da democracia. A relação agônica é a própria dos Jogos Olímpicos da Grécia, daí que vem o nome, né? Eu enxergo o outro como meu adversário. Nunca vou ter com ele, por isso se elimina a teoria do diálogo, a meu ver, toda a teoria. Habermas, Alexia, eu não acredito nessa formulação, né? Não é o diálogo, hoje em dia, no mundo das bolhas, que propicia se chegar a mecanismos de consenso. Nós só temos um jeito, admitir que política é disputa por decisões. O ruim, isso leva para a teoria de Schmitt, para a teoria da guerra, política como guerra. A única forma de desarmar isso, a meu ver, só para ser bem rápido, é você trazer o elemento da pluralidade através de admitir que tem que ter um common ground mínimo na sociedade para ser democrática, e aí entra os direitos sociais, inclusive no plano material. Não tenho como ter democracia numa sociedade muito desigual, porque são formas de vida muito diferentes. Eu não tenho como ter valores em comum entre pessoas que vivem formas de vida intensamente diferentes, como é o caso do Brasil, por exemplo, né? E, por outro lado, um common ground também de tradição, de história democrática. Democracia não existe só como regime político, ela existe como sociedade democrática. Não há democracia onde só haja regime político democrático. Não existe Estado democrático verdadeiro sem sociedade democrática, né? E as relações de adversidade serem agônicas. No mundo das bolhas, eu não recebi nenhuma propaganda que depois eu vi tomar contato do Bolsonaro na eleição. Nenhuma dizendo que esquerda era, como é que é, pedófilo. Eu estou numa bolha que isso não chega. Então, aquela ideia do diálogo, nós temos várias forças políticas na sociedade que dialogam, disputam, hoje sou eu que sou a maioria, amanhã é você, isso não está funcionando. Mas isso significa abrir mão do pluralismo da democracia? Não, nós temos que imaginar relações agônicas, que significa o quê? Eu nunca vou concordar com o Bolsonaro, eu nunca vou concordar com um sujeito de direita, eu pessoalmente, né? Nós, né? Mas, por outro lado, talvez não Bolsonaro, mas gente de direita, eu acho essencial que exista na sociedade. Eu pretendo para o meu projeto não um domínio totalitário absoluto da sociedade, eu pretendo hegemonia. Hegemonia pressupõe a existência do minoritário, né? A minha disputa é por hegemonia, não é por uma, vamos dizer, versão de ditadura de estado de exceção ou totalitária. Portanto, eu respeito a existência do outro na sociedade política para ele existir como uma sociedade política livre. Eu estabeleço, portanto, uma relação antagônica. Ao estabelecer que o outro é importante existir, a existência traz humano. E os direitos humanos não vêm, portanto, de um fenômeno abstrato ideal, eles vêm da necessidade da manutenção da relação de disputa, como um elemento domesticador dessa relação, para que ela não traga guerra, não traga o fim da própria sociedade política. Ou seja, direitos humanos que partem do real, da vida real que existe na sociedade, da disputa entre interesses que são contraditórios, porque talvez sejam destinados a sempre serem contraditórios. Acabar com um pouco essa ideia de democracia como busca da paz, como busca de solução de problemas. Democracia não soluciona problemas, né? Ela não tem essa função, né? Ela regula, tenta domesticar a disputa. É a disputa que vai dar a solução, né? Portanto, uma nova concepção de democracia seria necessária. Mas eu não quero entrar nisso, eu quero dizer que o autoritarismo mudou. Ele passa a se dar no mundo inteiro, a análise chegou a essa conclusão, a pesquisa, através de medidas de exceção no interior da democracia. E aí já começa a se diferenciar entre nós e o primeiro mundo. Nós temos esse elemento igual, é uma forma de autoritarismo líquido que ocorre hoje em todo o mundo ocidental, ou quase todo, né? Mas parece que na Europa, uma parte grande da atividade americana, não integral, os Estados Unidos é um meio híbrido entre nós e a Europa, né? Se dão de forma diferente. Estruturalmente, as medidas de exceção no primeiro mundo elegem como inimigo primário e fundamental o estrangeiro no carimbo do terrorista, né? Isso estabelece algo interessante, quer dizer, que é a continuidade de um modelo, de elementos do antigo modelo fascista, digamos assim, presente no modelo europeu, né? Ou seja, é o executivo quem é o agenciador fundamental das medidas de exceção. Leis antiterrorismo na Europa, nos Estados Unidos, o Patriotic Act, os decretos de exceção na França.
né? Ou seja, existe jurisprudência de exceção, que a gente chama de jurisprudência de exceção, existe, vamos dizer, medidas legislativas de exceção, mas o agente que é fortalecido, que é o agenciador das medidas de exceção, que é estabelecido como soberano autor dessa exceção, é o sistema, é o Poder Executivo, né? Isso é clássico, né? E nós temos que elas se dão, em geral, num regime jurídico especial. Eu falo em relação ao direito de liberdade, obviamente. Esse regime jurídico especial é da segurança nacional. O que quer dizer que, para o direito comum, ainda tem vigência relativa, pelo menos, aos direitos humanos e fundamentais. Os direitos do ser humano são suspensos quando ele é tratado como objeto desse regime jurídico de segurança nacional. Por isso, Patriotic Act, por isso, leis antiterrorismo, decretos de exceção, ou seja, são mecanismos que desumanizam não a sociedade como um todo, mas uma parte dela, essa parte que vem do exterior. Isso possibilita o surgimento de uma extrema-direita mais clássica, diria assim, que defende os direitos sociais, né? A Europa sofre isso eu não vou falar aqui, porque todo mundo sabe, uma forte erosão nos direitos sociais que ela tinha antes desse período, né? Mas o novo surgimento de uma extrema-direita lá é uma busca de recuperação desses direitos sociais para quem? Para a velha lógica do fascismo. Um corte étnico, racial nisso, para os integrantes da nação, para os que estão juntos nesse projeto de homogeneidade do povo. Os que estão contra esse projeto de homogeneidade do povo não é povo, é inimigo, mesmo que esteja inserido dentro do contexto, mesmo que seja uma parte desse povo. E esse povo que sobra, o povo que está unido e homogêneo, deve ser tratado com dignidade. Então, esse corte é interessante, é a reprodução de um forte elemento fascista. Isso não ocorre na América Latina. Nós temos outra estrutura aqui. A nossa estrutura da América Latina, eu tenho que ser rápido, porque tem tempo aí, não dá tempo de desenvolver muito, mas eu tenho demonstração para tudo, texto, publiquei 4 livros. Na América Latina, o que nós temos é, primeiro, o que eu observei é que o sistema de justiça como agente fundamental das medidas de exceção. Essas medidas que tem, se dão por relação de fraude, só para explicar. Na teoria do direito, você chama de fraude. Tem uma aparência de cumprimento da democracia e da Constituição e um conteúdo tirânico, né? E aqui é o sistema de justiça que, parece, operou mais a produção dessas medidas, teve um papel central. Mesmo quando o ato era legislativo, impeachments inconstitucionais, por exemplo, é o sistema de justiça quem cria o caldo político para propiciar aquilo. Em alguns países, não, foi diretamente o sistema de justiça que impediu o presidente da República, o caso de Honduras. O presidente Zelaya saiu do cargo por uma ordem judicial. Mas em outros, o sistema de justiça confirmou, que é o caso do Paraguai. A decisão mais ridícula que eu já vi na vida judicial, para ser franco assim. É Paraguai mesmo. E aqui no Brasil, nós tivemos isso, o sistema de justiça como afiançador de uma decisão de conteúdo tirânico que extinguia, vamos dizer, o processo democrático. E esse, portanto, é uma modalidade de medida de exceção que nós estamos tendo aqui, que não ocorre na Europa. São os impeachments inconstitucionais, as interrupções brutas do ciclo democrático. Mas que, interessantemente, não é propriamente um golpe. A gente fala a palavra golpe, mas é meio errado isso. Porque nós não temos a formação de um governo ditatorial. Nós voltamos a algum mínimo de democracia logo depois, né? A segunda modalidade que eu vi são as investigações e processos de exceção, né? Inicialmente, isso se inicia com a figura do bandido, que é o primeiro inimigo eleito aqui na América Latina, especial no Brasil, a partir da década de 90, a guerra do tráfico, a guerra das drogas, leva ao jovem negro da periferia, e depois, hoje, as mulheres negras da periferia, serem eleitos como inimigo primário do sistema. E aí é interessante, nós não temos regime jurídico especial, a suspensão dos direitos se dá no direito comum. O primeiro elemento jurisprudencial que eu observei que trouxe essa suspensão radical dos direitos é os crimes de tráfico da década de 90. Eu não tenho tempo aqui para estender, mas é isso. Isso acaba gerando o aprisionamento em massa, que é o fator fundamental de política pública que gera uma violência absurda, nunca vista no Brasil antes também. Extremamente intensa.
Nós saímos de um país de número de homicídios razoáveis no fim da década de 80, hoje somos o país com o maior número absoluto de homicídios no mundo, a polícia que mais mata e morre, e somos o terceiro país que mais aprisiona no planeta, sendo que quase metade dos aprisionados não tiveram direito de defesa, estão presos provisoriamente. Ou seja, os direitos humanos mais essenciais são descartados. Direito à vida, né? E aí eu acho que tem um vínculo com o trabalho na perspectiva que eu queria observar. Nós deixamos de ter, nesse autoritarismo líquido, eu falo que é líquido por quê? Ele é fragmentário na sociedade, ele pode conviver e convive com medidas democráticas. Então você pode ter o mesmo Supremo Tribunal Federal hoje, dando uma decisão em favor das mulheres, por exemplo, e a semana que vem você ter o mesmo Supremo suspendendo o direito de defesa pleno. Né? Quer dizer, é o mesmo, quer dizer, por isso é que são medidas de exceção e que tem essa liquidez. Amanhã nós podemos ter o judiciário como eleito, como aliado, em certas situações nós temos, em outras ele é o grande inimigo. Né? Ou seja, você tem esse fenômeno de autoritarismo fragmentário na sociedade. Nós não temos mais a figura do ditador. Né? Não sei se o Bolsonaro não vai ser uma novidade, uma exceção nesse programa, mas até agora o programa tem sido assim. E da figura do bandido, do traficante, a instrumentalidade desse processo penal de exceção, quem tiver interesse, dia 10 de dezembro, está um menino genial, chama Fernando Ideu, defendendo uma tese de doutorado orientando meu sobre o processo penal de exceção, ele está aprofundando esse debate de uma forma muito sofisticada, mas essa instrumentalidade que é aplicada com o traficante migra para lideranças políticas, em especial as de esquerda no Brasil, e algumas lideranças empresariais. Como é que se dá o vínculo do trabalho com isso, a meu ver? Essas relações do século XX, elas se dão a partir da construção da subjetividade do século XX, que é a subjetividade do trabalho, do empregado, do executivo, de alguém que vive numa relação de dependência com o capital, e ela passa a ser construída uma nova subjetividade pelo fato do capital financeiro, tecnológico e o militar passarem a ser a ponta do capitalismo, substituindo o capital industrial. Essa substituição gera uma nova subjetividade, que é o homem-empresa, o homem-empreendedor. E o elemento totalitário passa a se apresentar como não o Estado, por isso é que ele é fragmentário também, não o Estado como sendo a instituição dominante, como é no fascismo. A instituição que pretende ser a instituição única e dominante é a empresa. Ela passa a invadir as outras instituições sociais. Eu tive um cliente meu falando de um caso criminal que ele estava passando, eu não sou mais um ativo dos meus filhos. Você fala em relações de homem e mulher, não, vamos ver o custo-benefício da gente casar ou não, é muito comum. Ou seja, esse tipo de expressão vai involuntariamente invadindo, mas é um processo totalitário de que aquela instituição passa a interagir na lógica das outras e a dominar as outras. Luhmann é um cara que pensa muito isso de forma interessante. Os subsistemas comunicativos deixam de ser democráticos na medida em que deixam de ter interações racionais, ou seja, a lógica de um passa a invadir a do outro. E é isso que nós temos. A lógica empresarial vai invadindo todos os espaços, inclusive da política. Queremos um prefeito gestor, um presidente técnico e coisas do gênero. Né? Mas, de qualquer forma, essa nova subjetividade, ela transforma a relação essencial de poder no ambiente social. A relação essencial de poder, como falava Foucault, era biopolítica. Trabalho, emprego, direito de trabalho era um mecanismo de controle da vida. Parece que nós estamos evoluindo para um conceito que é de um africano, chama Achille Mbembe, para um mecanismo de necropolítica, ou seja, onde a morte é usada como forma de controle social e dos seres viventes. E o Brasil parece, nesse ponto, algo muito específico, porque parece ser um laboratório desse tipo de modelo muito interessante. Nós saímos do fim do século XIX, fim do século XX, da década de 80, e até hoje, nós tínhamos um índice considerado, eu não sei como é que se fazem isso, mas é real, consideração um índice racional de homicídios, era um índice moderado. E nós passamos hoje a ser o país que mais mata no mundo, nós matamos 67 mil pessoas por ano. Nós matamos mais gente no Brasil por ano do que a guerra entre palestinos e árabes matou desde 1958. Nós matamos mais gente no Brasil por ano do que a guerra do Vietnã causou de perdas aos Estados Unidos, em todo o período de guerra. Ou seja, nós temos um morticínio, um genocídio calado, sem nome, que está ocorrendo intensamente no país.
E a isso se agrega, vamos dizer, a precarização do trabalho. Ele faz parte desse processo de necropolítica, porque se trata não de manter um exército de mão de obra de reserva para controlar o problema do aumento de salários na produção, né? Mas o processo de você querer controlar a mais-valia relativa, que é a evolução tecnológica, para você eliminar a competição, a evolução como forma de eliminação da competição, Steve Jobs fala isso, né? As pessoas não sabem que elas desejam esse celular, elas vão desejar, né? Ou seja, eu vou evoluindo tecnologicamente, vou criando desejos das pessoas, invado a subjetividade delas, né? Arrebento com a espontaneidade, e com isso eu vou eliminando a competição, elimina mais e diminuo, vamos dizer, aumenta a potência, perdão, da mais-valia relativa, né? Pois faz parte desse processo a eliminação de uma parte da sociedade. O avanço tecnológico, vocês sabem, gera o desemprego estrutural, e isso gera pelo menos uma ou duas gerações, está gerando, que não vai ter colocação no mundo. Está fora da relação de consumo, está fora da relação de trabalho, ela só tem dois destinos, ou aprisionamento, por isso que se fala em aprisionamento em massa no terceiro mundo cada vez mais, e essas lógicas de segurança, etc. e tal, ou a eliminação física. Mas uma eliminação física que, vamos dizer, no discurso do pós-guerra, da moralidade humanista do pós-guerra, ele não pode ser admitido como genocídio. Então se mata de forma calada. É um genocídio étnico no Brasil? Atravessa? É. A maior parte dos nossos mortos são negros, pobres, que residem na periferia. Eram homens, hoje o contingente que mais cresce é o de mulheres. Tanto nos mortos quanto nos aprisionados, né? Ou seja, isso tem profunda relação com o ambiente do trabalho. Porque se dá em relação a esse ambiente. Existe um grande contingente humano que está descartado da possibilidade de participação no sistema, né? E é óbvio, isso gera também mecanismos de redução no que é o custo da manutenção da vida do trabalhador. Vida não é mais visto como necessidade de ter o mínimo de lazer, como os trabalhadores tinham na Europa, necessidade de uma saúde plena, não é aquele mínimo de sobrevivência. Então, os mecanismos clássicos de relação trabalhista, CLT, etc., são superados por outro mecanismo, aproveitando essa ideologia do autoempreendedor. É o Uber, são esses mecanismos mais precarizados de trabalho mesmo, né? Mas isso é feito não só para controlar o custo do ambiente da mão de obra empregada, mas ser com mecanismo de produção mesmo. E mecanismo de eliminação. O sujeito se esgota naquilo, morre cedo. Vejo as regiões do Brasil onde a média de vida é 50 anos de idade, né? Nós temos uma distinção entre média de vida no sudeste do Brasil, no norte e no nordeste, que é brutal. Isso não é à toa. Quer dizer, isso está sendo gerenciado dessa forma, vamos dizer assim. Portanto, o que eu quero dizer, é evidente que o autoritarismo líquido parece ser menos intenso que as ditaduras, porque não tem tanque na rua, né? Mas, na realidade, ele é mais intenso, em alguma medida, porque ele seleciona melhor a sua vítima, né? Faz um recorte mais preciso, é mais difícil ser identificado. Eu não tenho tempo aqui de explicar tudo, mas para você identificar uma medida de exceção, demanda não só conhecimento jurídico, mas também você não identifica só pelo conhecimento teórico-político, você precisa ter conhecimento jurídico, você demanda uma compreensão complexa, uma teoria de totalidade para poder compreender, né, e poder identificar, e daí poder combater, né? Está mais disperso pelo ambiente social, você não tem um agente único, né? Portanto, é mais eficiente. Eu debatendo numa fundação da Sociedade da Democracia Alemã aqui em São Paulo, o Haddad, o Fernando Haddad, foi candidato à nossa presidente da República, ele ouvindo, ele falou, pois é, ele usou uma expressão interessante, ele fala, o autoritarismo, o totalitarismo, esses mecanismos de poder absoluto evoluíram. Eles não precisam mais da ditadura, né? Eles conseguem realizar o processo de dominação através de outros mecanismos, e os de exploração também. Eu podia falar uma série de coisas, há uma mudança na estrutura da exceção também, deixa de haver exceção como anomia, como ausência de norma, e passa a haver a exceção, autoritarismo por hipernomia, de norma sancionatória. Veja, se
eu crio normas penais, por exemplo, com conteúdo vago, né? Conteúdo indeterminado, que pode ser reinterpretado a cada tempo e que potencialmente pode incluir qualquer pessoa da sociedade como atingida por esse poder, por essa sanção, por essa tipificação de comportamento, quando eu posso punir todo mundo da sociedade, o Estado de Direito perde sentido. Né? Ele perde sentido porque eu deixo para o aplicador da norma o poder de selecionar, porque eu não posso pôr a sociedade inteira dentro da cadeia, então eu seleciono. Né? Então, o que a gente observa aí? O uso de instituições e instrumentos próprios do Estado de Direito para acabar com o Estado de Direito. E aí entra o que eu acho que é relevante no campo de vocês, e também no nosso, que lidamos mais com o direito de liberdade, que é que as medidas de exceção, no Brasil em especial, se traduziram desde a década de 90 por um processo desconstituinte. O que seria esse processo desconstituinte? Eu mantenho a Constituição no plano formal, como ela está, mas retiro o sentido do núcleo fundamental dessa Constituição, que são os direitos de liberdade e direitos sociais, direitos fundamentais. Eu vou retirando o sentido. Se dá por um mecanismo, Wittgenstein chamava, tem um professor da Bahia, Luiz Nascimento, que usa essa expressão também, apropriação privada do sentido. Veja que interessante, nós temos todos esse discurso anticorrupção, e corrupção no sentido filosófico, não no sentido jurídico de direito penal, no sentido teórico da tradição filosófica, ele significa, ele surge com o Estado moderno, surge com o chamado Estado burguês ou liberal, e ele quer dizer apropriação privada daquilo, do bem que é público. Pois numa sociedade democrática não há bem público mais relevante que os direitos. E o que nós vemos é o judiciário, o sistema de justiça, realizando operações interpretativas onde ele vai na norma, não para buscar o que a norma determina, mas o que ele deseja. Ele vai buscar discurso de justificação para realizar o que ele deseja. Não há forma mais corrupta e autoritária de realizar a interpretação. Né? Tudo bem que, no pós-modernidade, todo mundo fala, nós atribuímos sentido aos conceitos, isso tem uma dose de razão. Mas eu não atribuo arbitrariamente sentido aos conceitos. Né? Se eu sair no mundo chamando aquela cadeira de elefante, vamos botar no nosocômio aí, né? no hospício. Eu não atribuo sentido às coisas pelo que eu desejo, eu aprendo na tradição, na língua, no comum que me habita. O político me habita. Lacan fala, o inconsciente é o elemento político constitutivo do indivíduo. Né? Ou seja, a linguagem, ela não é usada, não deve ser e não pode ser usada de forma arbitrária. Né? Ou seja, de forma que eu desejo. Pois o que faz o sistema de justiça é operar com esse modelo hermenêutico. Eu vou à ordem jurídica buscar justificação para realizar aquilo que politicamente eu desejo, ou moralmente eu desejo. E não para entender o que a norma determina. As razões históricas e políticas que levam a isso são várias. No Brasil, é determinante, a meu ver, essa crise de eficácia da nossa Constituição, que sempre existiu, junto com uma crise de identidade do nosso sistema jurídico, ela sempre existiu porque as formas de conflito social no Brasil são muito marcadamente raciais, que impediu a construção de uma noção de nação. O eurodescendente branco não vê o negro como um igual a ele no plano da nação. Não vê o outro como filho do mesmo pai, para falar no plano teológico. Né? Ele vê como um ser desprovido de humanidade. E isso não é um desejo da pessoa, nem uma opção moral. É um processo histórico que se apresenta no indivíduo. Isso impede a gente de ter sequer um pré-conceito ou um conceito de nação. Isso talvez seja uma das explicações do porquê que a nossa extrema-direita é diferente da extrema-direita europeia hoje. Enquanto a extrema-direita europeia propõe, como sempre propôs, propostas de incorporação de direitos sociais aos que pertencem à mesma etnia, ao mesmo povo homogêneo, né? A extrema-direita brasileira tem um modelo mais chileno, a partir da experiência de Pinochet. Conjuga autoritarismo com liberalismo econômico, com radical liberalismo econômico. Né? Bolsonaro é isso. É um modelo pinochetiano adaptado às formas de hoje em dia. Isso se explica por uma razão interessante. A gente só vive falando mal do país,
Mas a realidade é o seguinte, se você pegar os Estados europeus em geral, estou falando em geral, claro, no patamar que eles estavam no período do pós-guerra e na degradação de direitos sociais que eles tiveram, eles perderam gordura e a maioria deles ainda está numa situação melhor que a nossa, mas o que eles perderam, vamos dizer, de direitos sociais foi muito intenso. O modelo do Estado Social foi basicamente arruinado nesses países. Agora que tem retomado, desde a crise de 2008.